Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o filme O Chamado 3. Sim, eu estou ouvindo falar de filme, eu pretendo falar mais de filmes daqui pra frente, principalmente esses grandes lançamentos do terror que vão sair por aí. E O Chamado 3 foi um filme que teve uma campanha de marketing imensa e eu imagino que muitos de vocês estejam curiosos pra saber como é e o que eu achei desse filme. Então vamos lá. Eu acho que todos vocês já conhecem a história do Chamado, né? Porque esse já é o terceiro filme, mas pra quem não sabe, vai contar a história de uma fita de origem desconhecida que amaldiçoa todo mundo que a assiste. Então, quem assistir a esse vídeo irá morrer depois de 7 dias. E a vilã desse filme é, na verdade, a Samara, que é uma fantasma vingativa. Isso não é spoiler, porque estamos falando aqui do terceiro filme, e mesmo no primeiro isso já não é spoiler. Antes de tudo, eu queria dizer que esse filme vai se passar um tempo depois daqueles dois primeiros filmes, e é muito legal que vocês assistam os anteriores antes de ver esse terceiro filme pra vocês conseguirem entender um pouco mais a história. Mas pra ser sincera, o único que é realmente relevante é o primeiro, que conta realmente o mistério, tudo o que aconteceu, o porquê da Samara fazer essas coisas, qual é a história dela, enfim. O segundo não é tão importante assim pra entender o terceiro filme, só é legal por conta de um detalhe ou outro, mas não é tão necessário. Até porque, sinceramente, toda a história do Chamado em si está no primeiro filme. O segundo foi uma sequência que trouxe algumas coisas a mais, e o terceiro, mais coisas ainda. Só que eu vejo tudo isso como extras. Neste terceiro filme nós vamos ter uma coisa muito legal, que é a adaptação à tecnologia dos dias de hoje. Então, em algum momento que não é explicado, a fita acabou passando para arquivos digitais, e a forma de se salvar dessa maldição, como vocês descobrem no final do primeiro filme, o que já não é um spoiler pro terceiro, porque o filme já começa contando isso, é copiando o arquivo e mostrando a outra pessoa. E aí nós vamos ter um casal de protagonistas, onde o cara tá indo pra uma faculdade e vai passar um tempo fora, longe da namorada. E nesse tempo ele começa a ter algumas atitudes muito estranhas, começa a parar de responder as ligações, e a namorada dele fica muito preocupada e vai atrás do garoto. Chegando lá, ela começa a perceber que as pessoas estão meio evasivas e não querem falar muito com ela, e ela vai seguir um professor que tem um projeto de estudo junto com o namorado dela, que ela não sabe qual é, e vai dar num lugar muito estranho. Em pouco tempo, ela descobre que esse estudo tem a ver com um vídeo amaldiçoado, que eu não preciso dizer qual é, e que na verdade o namorado dela assistiu esse vídeo e está preso aí num projeto um tanto esquisito. Algumas coisas acontecem que eu não vou ficar pontuando pra não estragar a experiência de vocês quando for assistir o filme, mas essa garota acaba se envolvendo também em tudo e enfim. O filme introduz algumas coisas novas, coisas que não aconteceram nos outros filmes, mas também tem muita coisa que acabou se tornando um pouco repetitiva. E sobre isso eu não falo nem sobre as cenas padrões de filme de terror normal. Eu digo cenas que aconteceram em outros filmes e que foram refilmadas de maneira diferente, mas que quem assistiu percebe claramente que eram refilmagens, só que em um novo contexto. O que não torna o filme ruim, mas eu achei que isso se tornou um pouco repetitivo. Achei que eles poderiam ter pensado em novas coisas pra colocar ali. Antes de assistir esse filme, eu li esse livro aqui, que é o Fronteiras do Medo, quando Hollywood refilma o horror japonês, que vai falar bem sobre essa diferença do filme americano para o filme japonês, que na verdade foi o original de O Chamado. E tem algumas coisas muito interessantes nesse livro aqui que são pertinentes para toda essa história. A primeira é que os filmes americanos costumam focar muito em cenas muito barulhentas e que estão ali para dar sustos. Eu acho que isso tira um pouco do terror que poderia existir na história. Muitas vezes a preocupação maior é assustar ou chocar de alguma maneira, e isso acaba tirando um pouco o foco da história. Mas a segunda coisa muito legal que eu percebi com esse livro aqui não é nem sobre essas diferenças do terror japonês pro terror americano, mas sobre a expectativa de quem está assistindo o filme de terror. Tem uma parte desse livro que, na verdade, esse livro aqui é resultado de um projeto de pesquisa de pós-graduação do autor, que é o Felipe Falcão, mas enfim, tem uma parte que ele fala sobre as pessoas já terem aquela expectativa de esperar aquelas mesmas cenas em todos os filmes, e aquele mesmo tipo de terror que nós estamos acostumados a ver. E quando um filme foge muito desse padrão, como o que aconteceu com A Bruxa,
Isso acaba gerando altos índices de rejeição do filme. Então eu acho que é normal filmes de terror terem essas cenas padrões que incomodam muita gente, mas que se elas não estiverem ali também vão incomodar. O final é interessante, eu não estava esperando exatamente por aquilo, foi algo legal. Só que eu acho que nós temos que ter em mente que o primeiro filme já fecha toda a história e as continuações vêm aí pra agradar aos fãs e pra acrescentar pequenos detalhes, mas que realmente não são essenciais para a história. Agora, outra coisa que nós temos que ter em mente é que nós já conhecemos a história de Chamado, nós já sabemos o que acontece ali. Então, é mais complicado fazer com que o espectador tenha medo daquelas cenas. Isso é uma coisa que eu percebi muito lendo esse livro aqui também, é que quando você desconhece o que está acontecendo, como os filmes japoneses costumam fazer com mais frequência que os americanos, nós acabamos sentindo mais medo. E na realidade, esse é o motivo para nós termos mais medo dos filmes antigos do que dos atuais. Porque nos filmes atuais nós temos um excesso de efeitos especiais e de cenas mais chocantes que na realidade às vezes causam um efeito contrário. E um filme mais silencioso, um filme mais discreto, com poucas cenas assim, poderia causar um impacto maior. Mas voltando, o que eu estava querendo dizer é que por nós já conhecemos a história do Chamado, a nossa sensação de medo acaba quase que não existindo. Porque não existe mais aquela apreensão, aquele mistério, aquela sensação de não saber o que vai acontecer, porque na realidade a gente já sabe. Esse terceiro filme ele não cria aquela sensação de suspense, ele tenta aterrorizar daquela maneira mais direta, que é uma maneira que incomoda muita gente. Então o tempo inteiro nós vamos ter focos em sustos aleatórios, que surgem do nada, sem muito motivo, não tem aquela construção do suspense. E tenham em mente que não é exatamente um filme de terror, não vão ver o filme achando que vocês vão ter muito medo ou que vocês vão tomar muitos sustos. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.